Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Empreendedor Sem Fronteiras e hoje estamos aqui com a Mariângela Guimarães de Paula. Ela é bacharel e licenciada em Educação Física e tem um estúdio de Pilates, é instrutora, né, de Pilates, empresária, e isso há 10 anos. Então, seja muito bem-vinda, Mariângela. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui falando um pouquinho do que eu faço, falando um pouquinho sobre ciclo feminino, linkar isso com a prática do Pilates. Para mim, isso é muito prazeroso. Ah, sim, e hoje nós vamos, né? Eu não falei o tema do encontro de hoje, é Pilates e o ciclo feminino, como adaptar a prática para cada fase, né? É algo que a gente é, vê muito, né, se falar de Pilates, mas algo bem específico para as mulheres, né? Então, vamos começar aqui, Mari, para você falar um pouco como que o Pilates pode ajudar as mulheres em diferentes fases, né? Como que isso acontece? Bom, eu acho que antes da gente entender como que o Pilates pode ajudar a mulher em cada fase do ciclo menstrual, é preciso entender o que que acontece em cada fase dessa, né? A gente tem fase folicular, fase ovulatória e fase lútea durante o ciclo menstrual da mulher. Cada uma dessas fases vai trazer uma característica e um tipo de sintoma emocional e físico, e isso vai influenciar no dia a dia dessa mulher. É, o que que acontece durante essas fases do ciclo menstrual é que a gente tem oscilações nos hormônios sexuais, que é o estrógeno e a progesterona. Sim. É, na fase da menstruação, que é ali no início do ciclo folicular, e na fase lútea, que é a chamada TPM, a gente está com esses dois hormônios em queda. E esses hormônios, eles são muito importantes na regulação emocional, e para alguns sintomas de bem-estar do corpo feminino. Uhum. O estrogênio, quando ele está em queda, ele vai trazer sintomas de tristeza, sintomas de ansiedade, dores, é, Sim. irritabilidade, uma baixa função É. anti-inflamatória, que a gente tem esse tipo de função que o estrogênio traz também. Essa baixa nessa função vai causar mais dores durante esse período. Já a Uhum. progesterona em baixa vai trazer uma baixa libido, mais cansaço, menos sono de qualidade. Então, acontece que durante esses dois períodos do ciclo menstrual, essa mulher vai estar com esses sintomas em alta e isso vai influenciar no dia a dia dela. E aí, Uhum. como que o Pilates pode ajudar essa mulher durante esses sintomas, né? É. Sendo um exercício físico, ele vai atuar principalmente na maior produção dos neurotransmissores de bem-estar, que a gente chama os chamados, né, de dopamina, ocitocina, serotonina e as endorfinas. Uhum. A, a endorfina ela é um neurotransmissor que a gente chama de neurotransmissor analgésico, então vai trazer uma analgesia para as dores dessa mulher, para as dores do período menstrual, para as dores articulares que essa mulher pode apresentar nesses períodos. A serotonina e a dopamina são hormônios que vão trazer prazer, prazer no se relacionar, prazer durante o fazer atividade física. E as endorfinas, a ocitocina é o prazer aí de se relacionar com o outro durante a atividade física. E isso vai amenizar os sintomas emocionais dessa mulher durante esses períodos. É interessante. Então, assim, existe uma forma de adaptar o Pilates para esse momento da mulher, Ah, sim. correto? E Ah, aí, dentro do meu legal. estúdio, eu trabalho muito com um princípio do treinamento físico que se chama princípio da individualidade biológica, que é o trazer para a aula dessa aluna características individuais dessa pessoa. Ah, Principalmente as características individuais dessa mulher durante o ciclo dela. Porque a gente tem os sintomas clássicos, né, durante a menstruação e durante a TPM, só que cada mulher vai apresentar um tipo de sintoma, né? Não são todas que sim, têm os mesmos sintomas.
E com Exato. as minhas alunas, eu sempre converso e pergunto, eu tenho essa troca com elas, elas chegam durante a minha aula, já me avisando que estão ou no período de TPM ou no período menstrual, me avisam mais ou menos quais são os sintomas que elas estão, e aí a partir disso eu adaptar a aula para elas, né? Vão ter mulheres que Bom. têm mais sintomas de dores na região de quadril, região lombar, região abdominal. Vão ter mulheres que vão ter mais dor de cabeça, mais tontura, mais fadiga, e a partir daí eu adapto essa aula, né? Para essas mulheres que estão sentindo mais sintoma de dor na região de lombar, de articulações, eu dou mais mobilidade, né, para essas regiões, mais alongamentos. As mulheres que estão sentindo mais dor de cabeça, mais vertigem, mais cansaço, dou uma aula mais leve, mais uma aula de relaxamento, que mexe menos a cabeça. Uhum. E eu Bom. posso também trazer, né, o final ali do período folicular e pelo período ovulatório, onde essa mulher está com mais energia, mais disposição. Eu posso trazer uma aula mais pesada, uma aula que vai demandar mais força muscular, demandar mais resistência, que pode trazer o máximo dessa mulher. Então, é necessário entender o sintoma e o período de cada uma para adaptar essa aula. Muito bom. Então, se tiver nessa fase do mês, pode continuar indo, praticando as aulas. Não é aquela fase de vou faltar, vou, vou fugir da academia, do estúdio, nem nada. Vai Não, isso depende e de cada continua. mulher. É É, aquele princípio que eu falei, né, da individualidade biológica. sim. Vão ter períodos, vão ter meses e algumas mulheres que não vão fazer exercício na fase menstrual, né? E isso Entendi. vai muito de como, porque assim como cada mulher tem os seus sintomas, cada mês é de um jeito. É E a gente verdade. costuma falar que isso depende muito de como você levou esse mês seu, né? Você se alimentou bem, você fez exercício físico, você dormiu bem, você se poupou. Esses sintomas menstruais, eles também estão ligados a como você gerencia esse dia a dia. Então, Ah, vão ter entendi. meses que, durante o período menstrual, algumas mulheres não vão fazer exercício, né? E é Ah, compreensível, né? Em alguns meses, os sintomas são muito intensos e aí um mal-estar muito alto. Algumas mulheres costumam não treinar. Outras costumam ir, sim, fazem um exercício mais leve, fazem um exercício mais tranquilo e tá tudo bem. entendi. E agora vamos falar sobre o assoalho pélvico, né? Por que e como assim que a gente pode trabalhar, dar atenção para essa área, para esse assunto? Olha, assoalho pélvico é um tema um pouco polêmico, né? Vai ter um grupo de pesquisadores que vai falar que o Pilates em si não trabalha assoalho pélvico, que é necessário que você faça exercícios específicos, e vai ter outro grupo que fala que sim, que dá para trabalhar assoalho pélvico dentro da aula de Pilates. Eu, particularmente, uso alguns exercícios da fisioterapia pélvica básicos para meus alunos fortalecerem o assoalho pélvico, mas quando eu percebo que esse aluno precisa de um trabalho mais intenso, eu prefiro direcionar ele para fisioterapia pélvica, né? Ah, Eu ok. acho mais ético e mais funcional para esse aluno. Mas assoalho pélvico é de extrema importância. Fortalecer assoalho pélvico vai trazer mais continência fecal e urinária para esse aluno, vai dar suporte para os órgãos pélvicos e abdominais, fortalecer e dar suporte para a coluna lombar, melhora de função sexual. Então, é de extrema importância trabalhar assoalho pélvico. Como eu disse, eu trabalho com alguns exercícios da fisioterapia pélvica dentro do Pilates para meus alunos trabalharem minimamente assoalho pélvico. Ok. E com relação ao pós-parto, né? Como que o Pilates pode ajudar? O que que você faz? Como que é? Bom, primeiramente a gente precisa entender qual parto, por qual forma de parto essa mulher passou, né? Se for parto normal, parto cesárea, e esperar a liberação médica para essa mulher voltar a fazer atividade física. Normalmente é de 45 a 60 dias pós o parto para retomar as atividades físicas e esse retorno é de forma gradual, né? Não tendo nenhuma Entendi. complicação. Mas essa mulher, ela pode
em casa, durante esse período de resguardo, praticar pequenas caminhadas de 15, 20 minutos, Hum. caminhadas leves, fazer panturrilha, porque é um período de risco de trombose, então você melhorar Nossa. ali a circulação, fazer uma caminhadinha leve para melhorar o retorno venoso é importante. Mas Aham. o principal é respeitar a recomendação médica e quando essa mulher voltar, retomar com esse exercício de forma gradual, de forma leve, até que ela retome um ritmo mais intenso de exercício. Uhum. Ok. E nós falamos sobre pós-parto e com relação à gravidez, né? Como que, até quando que ela pode fazer? Qual assim, as orientações? Ó, segundo a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, mulheres que eram sedentárias antes da gravidez devem esperar o primeiro trimestre para começar a fazer exercício físico, né? O Pilates. E quando começar, uma intensidade leve a moderada. E aí, se não tiver nenhuma contraindicação, se essa gravidez estiver tudo bem com ela, é ok fazer exercício pós primeiro trimestre. Mulheres que já faziam atividade física antes, que já eram mulheres ativas, se não houver nenhuma contraindicação ou complicação na gestação, essa mulher pode, após o primeiro pré-natal, já continuar com a sua rotina de exercício físico e pilates, desde que seja na intensidade leve a moderada, respeitando, né, essa Uhum, gestação. claro. Ah, entendi. Ah, e é, assim, durante as práticas, né, o que que você observa com relação a mulher observar mais o corpo, ouvir mais o corpo, essa interação? Porque hoje, né, é muito comum, né, várias pessoas estarem ansiosas e tudo, e essa conexão, o momento presente, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu vou até dar um relato pessoal, assim. Eu fui uma mulher que, até meus 30 anos, eu nunca me liguei no meu ciclo e como ele influenciava no meu dia a dia e na prática de exercício físico, na prática do Pilates. Eu comecei a observar, hoje eu tenho 34 anos, vou fazer 35, e eu comecei a observar isso a partir dos 31 anos, por causa de uma Uhum, chamada de atenção da minha psicóloga, né? Ela pediu para que eu começasse a relacionar os períodos do meu ciclo com os sintomas que eu sentia. E até então, para mim, se um dia eu acordasse mal-humorada, era só um mau humor aleatório, eu não achava que era de menstruação, eu não achava que era TPM, eu só levava uhum, o dia. aham, Depois que eu passei a observar, e aí eu percebi que os meus períodos de mau humor, de irritabilidade, de tristeza, casava muito com os períodos de TPM e menstruação. E as repetições durante o mês, eu percebi como é importante essa conexão com o nosso ciclo, com o nosso corpo, para a gente aprender a se respeitar durante esses momentos. Então, eu entendi que durante o meu ciclo, da TPM e da menstruação, era o momento de eu fazer um exercício mais leve, era o momento de eu me cobrar menos, né? Durante o meu uhum, período ovulatório, era o momento de eu mandar aquele treino hard, é um momento de eu tomar decisões, é um momento de fazer uma coisa que é mais enérgica, ter conversas difíceis. E aí eu fui entendendo isso e fui tentando uhum, levar isso para dentro do Pilates, né? Tem algumas alunas aham, assim específicas que conversam muito sobre ciclo menstrual comigo, durante o ciclo menstrual, como que essa aula vai ser feita, e eu percebo como essa conexão delas com ela mesmo, com o ciclo delas, ajuda elas a lidar com esses sintomas no dia a dia e na prática do Pilates e exercício aham. físico. Eu falo assim que hoje, depois de entender isso, eu falo que é crucial para a mulher entender isso. Ah, nossa, muito bom. Então, assim, você, mulher que quer se cuidar, viver com mais leveza, né? Conexão, né? O Pilates é o caminho, né? Pilates ajuda muito, viu? E ajuda muito a regular sono, ajuda com Uhum. dores, ajuda na fase menstrual, ajuda na fase de TPM, vai trazer muita leveza aí, fortalecimento e prepara aí
para a terceira idade, que é muito importante, né? Uhum, Ter essa qualidade de vida na terceira idade. é, E menopausa também, que é uma queixa muito frequente das mulheres. Eu é, trabalho com mulheres nessa faixa etária. uhum, Menopausa traz muitos sintomas difíceis de lidar. E o Pilates é, também consegue aliviar esses sintomas. Além disso, né, a mulher, quando ela entra no climatério e menopausa, tem uma queda muito grande de produção de massa muscular, de produção de massa é, óssea e aumento de acúmulo de gordura. E aí o uhum, Pilates entra melhorando a produção dessa massa óssea, dessa massa muscular, diminuindo a produção de gordura. Então, é muito importante manter essa prática durante essa fase da vida, terceira idade e menopausa. aham. E hoje, como que estava assim o nível de idade das suas alunas? Olha, eu posso dizer que 85% das minhas alunas têm entre 47 e 75 anos. Uhum, entendi. É, Mas eu tenho alunas jovens, tenho alunos de 14 anos e tenho alunos que de bom. 31 anos. Muito bom, assim, ver que estão jovens, estão iniciando nesse processo de autocuidado, essa reconexão, Sim, né? sim, E, a gente vê uma conscientização muito grande do exercício físico para bem-estar e saúde, né? uhum, Saindo um pouco daquele cenário de exercício físico só para estética, que foi um cenário uhum, muito fortalecido ali nos anos 80, 90, é, e aí o pessoal fazia exercício físico só direcionando e visualizando a é, estética, né? Agora a gente sim. já consegue abranger um pouco mais esse olhar para saúde e bem-estar. É, fazer parte do dia a dia, né? Da mesma forma que escova dente, toma banho, faz uma atividade, né? Que mais se adequa, às necessidades, ao que realmente a pessoa busca, né? Isso. Que é importante, né? Saúde mental está extremamente atrelada à prática de exercício É, físico. Pilates é uma modalidade que ajuda muito no controle da ansiedade, né? Nesse aprender a olha, estar presente no presente, respiração, prestar atenção nas sensações que você sente durante a aula, durante o movimento, o que que seu corpo te traz, essa leitura do que o corpo como o corpo está respondendo ao movimento ali na hora. A gente tem muito é. essa troca de feedback com o aluno. Você está sentindo o quê? Você está sentindo dor? Está sentindo alongar? Né? O que que você sente quando você faz esse movimento, né? Trazer essa conscientização mesmo, essa consciência É. corporal. Sentir o corpo durante a atividade física. Uhum. Sim, e isso é até interessante, né? Porque existem pessoas que têm dificuldade em meditar, falam que não consegue meditar. Então, de certa forma, o Pilates é como se fosse uma Sim. meditação em movimento, né? Sim, a gente tem várias formas de meditação, né? Não só aquela Uhum. clássica de Sim, sentar, pôr a mãozinha aqui na perna e fazer a é, um, né? A gente tem várias formas de meditação. E sim, quando você se propõe a fazer o Pilates e está com o corpo e mente presentes um no outro, que é uma das propostas do Pilates, e se uhum. concentrar nesse movimento, conseguir manter sua mente no movimento é uma forma de meditação, sim. Muito bom. E Mari, para quem nos assistiu hoje, chegou até aqui, o que que você pode oferecer como um presente? Olha, pode me procurar que eu ofereço uma aula grátis para você. Pode procurar meu estúdio, pode me procurar. Para você que chegou aqui, procura a Mari e fala, ó, assisti lá a conversa de vocês sobre Pilates, gostei muito e quero meu presente. Pode me procurar. Ô, Mari, e para a gente finalizar, você tem uma mensagem final? O que que você gostaria de deixar para as pessoas, um convite? Olha, uma coisa que eu aprendi durante a minha prática de Pilates, minha experiência. Ó, então, um recado que eu gostaria de deixar, que é um recado que eu também falo muito para os meus alunos e que eu aprendi durante toda a minha prática com Pilates, é respeita o seu corpo. Saiba ler os seus momentos, saiba ler as respostas do seu corpo e respeita ele, respeita os limites dele, que é melhor que você mantenha essa constância para o resto da vida, respeitando o seu corpo, do que você ultrapassar suas limitações É. e lesionar e não se respeitar.
É uma coisa que, assim, para mim é crucial durante a aula de Pilates. Ah, gratidão. Então, Mari, gratidão por estar aqui, compartilhar o seu tempo, todas essas informações importantes, né, para auxiliar aí as alunas nessa jornada aí de autocuidado, de autoconhecimento. Gratidão mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre isso, que dar aula de Pilates para mim, poder ajudar as pessoas dessa forma, para mim é um dos meus objetivos de vida. Então eu sou muito grata todos os dias quando eu entro no meu estúdio e sei que depois de cada aula, pelo menos alguém vai sair melhor do que entrou, vai sair com alívio de dor, vai sair um pouco mais leve. Isso para mim não tem preço, assim. É, isso aí, muito bom. É muito mais do que um trabalho, né? Uma missão de vida, né? Sim, eu considero, para mim, sim. É muito importante para mim saber que o meu trabalho leva alívio para as pessoas, leva cura. Ah, gratidão. Parabéns aí pela sua dedicação, pela sua jornada, por ser assim iluminada como você é. Gratidão. Obrigada. Até breve, continue assistindo os vídeos. Até Tchau, mais. tchau.